Uma única frase foi o suficiente para abalar completamente tudo. Roney olha diretamente para Grado e Eduarda sem hesitar, sem desviar, e solta a revelação que ninguém estava preparado para ouvir: ele é sócio de Blake. E mais do que isso, é o verdadeiro empresário das duas. O silêncio que vem depois não é normal. É pesado, desconfortável, revelador, porque essa não é apenas uma informação nova, é uma verdade que muda tudo que a gente achava que sabia até agora. Se Roney sempre esteve nesse nível de poder, então a pergunta é inevitável: quem realmente estava no controle esse tempo todo? E pior, será que Grado e Eduarda sabiam exatamente com quem estavam lidando, ou também foram peças nesse jogo? Mas enquanto essa revelação começa a se espalhar como um incêndio, outro sentimento cresce em paralelo, e ele é ainda mais perigoso. A Laurzinho não consegue esconder. A raiva dele não é momentânea, não é superficial. Quando ele desabafa com Malvino, fica claro: existe algo mal resolvido, algo antigo, algo que talvez nunca tenha sido superado. Ódio assim não nasce do nada. Então o que exatamente Roney fez com ele? E será que esse conflito ainda vai explodir de uma forma que ninguém espera? Ao mesmo tempo, João Raul começa a montar um quebra-cabeça, ou pelo menos acredita que está. Na cabeça dele, Grado mentiu. A relação com Roney não é transparente, não é limpa, e provavelmente nunca foi. Mas aqui entra um detalhe perigoso. E se João Raul estiver certo, mas pelas razões erradas? Ou pior, e se alguém estiver conduzindo ele exatamente para pensar isso? Porque quando a dúvida entra, ela não vem sozinha. Ela puxa desconfiança. Ela distorce verdades. Ela transforma qualquer detalhe em prova. E é aí que o jogo começa a ficar realmente perigoso. Zilá percebe isso, ou talvez já soubesse antes de todo mundo. E ao invés de observar, ela parte para cima. O confronto com Roney não é impulsivo. Não é emocional. É direto, calculado. Como se ela estivesse esperando o momento exato para pressionar. Mas pressionar por quê? O que Zilá descobriu que ninguém mais sabe? E por que ela decidiu agir agora, justamente agora? Enquanto isso, outra tensão cresce, mais silenciosa, mas não menos explosiva. Sinara não ameaça Bara por acaso. Existe intenção, existe um peso real nas palavras dela. Algo está em jogo, e claramente não é pequeno. Mas o que exatamente está por trás dessa ameaça? E será que isso tem ligação com o que Roney acabou de revelar? Só que a novela dá mais uma virada, e dessa vez, completamente inesperada. Nayane é surpreendida dentro da própria casa. Ana Castela aparece, mas não vem sozinha. Gael está com ela. E naquele momento o clima muda completamente. O desconforto de Nayane não é simples. Não é só surpresa. Existe tensão, existe história, existe algo ali que claramente não foi resolvido. Mas o que aconteceu entre eles? E por que a presença de Gael ao lado de Ana Castela parece quase provocação? E como se tudo isso já não fosse suficiente para deixar a situação à beira do colapso, algo ainda mais estranho acontece. Palhares experimenta um prato preparado por Sinara. Até aí, nada demais. Mas as ervas usadas por Nora começam a fazer efeito. O ambiente muda. As reações mudam. E o que parecia normal se transforma em algo completamente fora de controle. De repente, sem aviso, sem lógica aparente. Palhares e Sinara se beijam. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Isso foi desejo ou influência? Foi impulso ou manipulação? Porque se alguém interferiu nisso, então ninguém ali está realmente no controle das próprias ações. E é nesse ponto que a história dá o seu movimento mais perigoso. João Raul organiza uma festa em sua mansão. Grande, luxuosa, cheia de gente, mas completamente suspeita, porque nada nesse momento da trama parece acontecer por acaso. E no meio desse cenário, Nayane toma uma decisão. Ela vai enfrentar João Raul. Mas por que ali? Por que agora? E a pergunta mais importante de todas: essa festa foi feita para celebrar, ou para destruir alguém? A revelação de Roney não pode ser vista como algo isolado. Quando ele afirma ser o verdadeiro empresário de Grado e Eduarda, ele não está apenas revelando uma parceria, ele está assumindo o controle. E isso muda tudo, porque até então a dinâmica parecia equilibrada. Mas agora, com essa informação, surge uma nova leitura. Será que Grado e Eduarda sempre souberam disso, ou também estavam sendo manipulados? E se estavam, por que aceitaram? Essa dúvida abre espaço para algo ainda mais profundo. Roney não demonstra hesitação. Pelo contrário, ele fala com segurança, como alguém que sabe exatamente o que está fazendo.
Isso não é improviso, é estratégia. Mas estratégia para quê? Ao mesmo tempo, o ódio de Alaorzinho não pode ser ignorado. Emoções assim não surgem do nada. Quando ele desabafa, não parece alguém apenas irritado, parece alguém que foi afetado diretamente. Será que Honey já prejudicou ele antes? Ou pior, será que existe uma conexão entre o passado dos dois que ainda não veio à tona? E enquanto isso, João Raul entra em um território perigoso, o da desconfiança. Acreditar que Agrado mentiu pode ser apenas o começo, porque quando a confiança quebra, tudo ao redor começa a parecer suspeito. Cada atitude, cada palavra, tudo passa a ter outro significado. Mas aqui existe um detalhe importante: João Raul está investigando, ou está sendo manipulado a acreditar nisso? Porque alguém pode estar conduzindo essa narrativa. Zilá, por exemplo, surge como uma peça-chave. O confronto dela com Honey não parece impulsivo, parece calculado, como se ela estivesse esperando o momento certo para agir. Mas por que agora? O que ela descobriu que a fez sair da sombra? E então entra outro elemento que não pode ser ignorado: a ameaça de Sinara. Ela não fala por falar, existe intenção, existe peso nas palavras. Isso indica que há algo em jogo, algo que pode explodir a qualquer momento. E se essa ameaça estiver ligada ao que Honey está escondendo? Enquanto isso, a situação envolvendo Nayane, Ana Castela e Gael adiciona uma camada emocional intensa. A presença de Gael ao lado de Ana Castela não é neutra. Ela provoca, incomoda, mexe com algo que claramente não está resolvido. Mas o que exatamente aconteceu entre eles? E por que esse encontro parece tão carregado? E então, o beijo entre Palhares e Sinara. Aqui, tudo fica ainda mais estranho. As ervas de Nora parecem ter influenciado o comportamento dele. Mas até que ponto isso foi natural, ou induzido? Foi apenas um momento, ou parte de algo maior? Porque se houve manipulação, isso muda completamente a leitura da cena. E é justamente nesse ponto que a trama começa a se fechar em torno de um grande evento, a festa de João Raul, porque nada ali parece ser por acaso. E se essa festa não for apenas uma celebração, mas o começo de uma queda planejada? Agora tudo começa a se conectar, e o que parecia separado ganha um novo significado. A revelação de Honey pode não ter sido apenas um momento de sinceridade. Pode ter sido um movimento estratégico. Ao assumir publicamente seu papel, ele pode estar tentando antecipar algo, ou controlar a narrativa antes que outra pessoa revele por ele. Mas o que ele está tentando esconder ainda? Porque quando alguém revela demais, geralmente é porque precisa ocultar algo maior. E isso nos leva diretamente à festa de João Raul. Eventos assim em novelas raramente são apenas festas. Eles são pontos de virada. Lugares onde máscaras caem, verdades aparecem, e confrontos explodem. E Nayane decidir enfrentar João Raul exatamente nesse cenário não parece coincidência. Ela escolheu o momento. Mas por quê? Será que ela descobriu algo? Ou será que foi levada até ali, sem perceber? E se João Raul organizou essa festa com um objetivo específico? Talvez expor alguém, talvez testar reações. Ou pior, talvez provocar um erro. E aqui entra uma teoria forte: João Raul pode estar tentando desmascarar Honey. Se ele já suspeita de mentiras envolvendo Agrado, a festa pode ser o palco perfeito para observar comportamentos, pressionar pessoas e fazer tudo vir à tona. Mas existe um risco nisso, porque se Honey for mais inteligente do que parece, ele pode já estar um passo à frente. E isso nos leva a outro ponto: o beijo entre Palhares e Sinara pode não ser irrelevante. E se as ervas de Nora não foram usadas por acaso? E se alguém está manipulando situações, emoções, decisões? Isso abriria uma possibilidade assustadora: alguém está influenciando os acontecimentos de forma indireta, controlando sem aparecer. E quem teria capacidade para isso? Honey? Nora? Ou alguém que ainda nem entrou no radar? E enquanto todos olham para os conflitos visíveis, o verdadeiro jogo pode estar acontecendo nas sombras. E é por isso que o confronto de Nayane pode ser tão perigoso, porque ela pode estar entrando em uma situação que não entende completamente. E se, ao enfrentar João Raul, ela acabar revelando algo que não deveria? Ou pior, e se ela for usada como peça em um plano maior? Porque quando tudo parece prestes a explodir, é justamente aí que alguém puxa o fio, e tudo desmorona. E a pergunta final que fica é: a festa de João Raul vai revelar a verdade? Ou vai ser o momento em que alguém perde completamente o controle? A festa começa, mas não como uma simples celebração. Desde o primeiro instante, existe algo errado. Os olhares não são naturais. As conversas são contidas. As pessoas parecem estar ali, mas ao mesmo tempo em alerta.
E no centro de tudo isso, João Raul, observando, calculando, esperando, como se cada convidado fosse uma peça em um jogo que só ele entende completamente. Mas aí vem o primeiro detalhe que muda tudo. Roney chega, e ele não chega como alguém preocupado, ele chega confiante, seguro demais, quase como se soubesse exatamente o que vai acontecer. E isso é estranho, porque se João Raul realmente armou essa festa para expor alguém, Roney deveria estar na defensiva, mas não está, e isso levanta uma suspeita imediata. Será que Roney já descobriu o plano? Ou pior, será que ele deixou esse plano acontecer? Enquanto isso, Nayane entra, e o clima muda na hora. Não é só tensão, é confronto prestes a explodir. Ela não veio observar, ela veio enfrentar. E quando ela finalmente fica frente a frente com João Raul, o silêncio ao redor parece engolir tudo, porque ali não existe mais festa. Só verdade ou algo muito próximo disso. Mas antes que qualquer um fale, algo acontece. Alguém interrompe. Uma informação começa a circular. Baixa, rápida, perigosa. E de repente, tudo muda de direção. Porque o foco deixa de ser João Raul e passa a ser Roney. De novo. Sempre ele. Como se não importa o que aconteça, tudo levasse até ele. E é nesse momento que a teoria mais forte começa a fazer sentido. E se Roney não for apenas parte do jogo, mas o criador dele? Pensa bem, ele controla informações, ele manipula relações, ele aparece sempre nos momentos-chave. E agora, ele não demonstra medo. Isso não é comportamento de alguém que pode ser exposto, é comportamento de alguém que já previu tudo. E se for isso, então João Raul não armou uma armadilha, ele caiu em uma. E a festa que parecia o cenário perfeito para revelações, pode na verdade ser o palco de uma manipulação muito maior. Mas a situação foge completamente do controle quando mais uma peça entra nesse quebra-cabeça. Zilá, ela observa tudo, mas dessa vez, não fica em silêncio. Ela avança. E quando decide falar, a tensão atinge outro nível, porque ela não traz dúvidas, ela traz certezas. Ou pelo menos, algo que soa como verdade absoluta. E isso é perigoso, porque quando alguém fala com convicção em meio ao caos, ou ela sabe exatamente o que está fazendo, ou está prestes a provocar uma explosão. E aí vem o ponto mais crítico de todos. E se Zilá tiver uma prova? E se ela não estiver ali para confrontar, mas para revelar? Nesse momento tudo pode mudar. Relações podem quebrar, alianças podem virar pó, e alguém, inevitavelmente, vai cair. Mas existe algo ainda mais perturbador acontecendo por trás de tudo isso. Quase invisível, quase ignorado. As mesmas ervas que alteraram o comportamento de Palhares podem não ter sido usadas apenas uma vez. E se isso estiver acontecendo ali também? Na festa? Nas bebidas? Nas pessoas? E se alguém estiver manipulando não só decisões, mas reações? Isso mudaria completamente o jogo, porque significaria que ninguém ali está agindo 100% por vontade própria. E isso transforma tudo em algo muito mais perigoso, muito mais imprevisível, e muito mais cruel. Porque enquanto todos acham que estão tomando decisões, alguém pode estar decidindo por eles. E se essa teoria estiver certa, então a grande pergunta não é mais quem está mentindo, mas sim, quem está controlando tudo, sem ninguém perceber? E é aí que entra o momento mais tenso da noite. Nayane percebe algo, um detalhe, uma reação, um olhar, algo que não encaixa. E isso muda completamente a postura dela, porque naquele instante, ela entende que não está lidando apenas com João Raul, nem apenas com Roney, mas com algo muito maior, muito mais perigoso, e talvez, sem saída. E a cena termina deixando uma sensação impossível de ignorar. A festa não foi o começo da verdade, foi o começo do colapso. E agora que tudo começou a desmoronar, a única dúvida que realmente importa é: quem vai ser o primeiro a perder tudo? Depois daquele momento de ruptura, nada volta ao normal. A festa continua, mas só na aparência, porque por dentro, tudo já desmoronou. Os grupos começam a se separar, conversas em tom baixo surgem em todos os cantos, olhares desconfiados se cruzam. E o que antes era um evento controlado, agora virou um campo minado. E no meio desse caos silencioso, uma certeza começa a se formar. Alguém ali foi exposto. Mas quem? Nayane se afasta por alguns segundos, mas não para fugir, para pensar, para conectar, porque aquilo que ela percebeu não sai da cabeça dela. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas que muda tudo. E quando ela começa a ligar os pontos, a expressão dela muda completamente. Não é mais raiva, não é mais impulso, é medo.
mas não o medo comum. É o medo de quem entendeu algo grande demais, algo perigoso demais. Enquanto isso, o João Raul começa a perder o controle mesmo tentando esconder. A festa era dele. O plano, ao que tudo indica, também. Mas alguma coisa saiu do roteiro. E isso fica claro na forma como ele observa Roney. Não é mais desconfiança. É incerteza. E isso é pior. Porque quando alguém como João Raul começa a duvidar da própria estratégia, significa que tem alguém jogando melhor que ele. E esse alguém só pode ser Roney. Mas aqui está o ponto mais perturbador. Roney não comemora. Ele não provoca. Ele não reage. Ele apenas observa. Calmo. Frio. Como se estivesse esperando o próximo movimento, não como alvo, mas como jogador principal. E isso levanta uma teoria ainda mais forte. E se tudo isso, a revelação, a desconfiança, a festa, não passou de etapas? E se Roney não reagiu porque era exatamente isso que ele queria que acontecesse? Enquanto isso, Zilá desaparece por alguns minutos. E esse sumiço não é aleatório, porque quando ela volta, ela está diferente, decidida, e dessa vez sem rodeios. Ela se aproxima de um pequeno grupo e fala algo que ninguém mais ouve. Mas o efeito é imediato. Choque. Silêncio. Desespero contido. E isso confirma uma coisa. Zilá sabe de algo. Algo concreto. Algo que pode derrubar alguém ali naquela mesma noite. Mas derrubar quem? E por que ela ainda não revelou tudo? Será que ela está esperando o momento certo? Ou alguém específico? Enquanto isso, um outro detalhe começa a ganhar força, algo que passou despercebido até agora. As bebidas. Algumas pessoas começam a agir de forma estranha. Reações intensas demais. Emoções fora de controle. Decisões impulsivas. E isso acende um alerta perigoso. E se as ervas de Nora não ficaram restritas ao episódio com Palhares? E se elas foram usadas de novo? Mas dessa vez em larga escala? Se isso for verdade, então a festa inteira pode estar contaminada. E isso muda completamente o cenário. Porque agora não é só manipulação psicológica. É interferência direta. E isso significa que alguém ultrapassou todos os limites. E quando esse tipo de controle entra em jogo, as consequências nunca são pequenas. Nayane percebe isso. E quando percebe, ela toma a decisão mais arriscada de todas. Ela volta. Mas não para discutir. Não para confrontar. Para expor. Só que antes que ela consiga falar, alguém a interrompe. De forma brusca. Urgente. Como se soubesse exatamente o que ela estava prestes a fazer. E nesse momento, tudo trava. Porque isso só pode significar uma coisa. Ela chegou perto demais da verdade. E alguém não pode deixar isso acontecer. E é aí que a cena fecha com a sensação mais pesada de todas. Não é mais sobre quem está mentindo. Não é mais sobre quem traiu quem. É sobre controle. Sobre poder. Sobre quem está puxando os fios, enquanto todos os outros acreditam que ainda tem escolha. E a última imagem deixa uma dúvida impossível de ignorar. Roney observa tudo, em silêncio. Mas pela primeira vez, ele sorri. Um sorriso leve. Quase imperceptível. Mas completamente fora de lugar. E isso muda tudo. Porque aquele sorriso não é de alívio. É de confirmação. Como se, naquele exato momento, o plano dele tivesse acabado de dar certo. E agora que tudo saiu exatamente como ele queria, só resta uma pergunta. Quem vai perceber, antes que seja tarde demais?